Questão 31. Em um laboratório adotou-se a lei y igual P vezes C elevado a kt para simular um modelo matemático de crescimento de determinada população ao longo do tempo t, onde yt representa a quantidade de indivíduos da população no instante t. Então a gente tem aí duas variáveis que são y e t, e se y e t são variáveis, p, c e k têm que ser constantes. Tá? Porque a gente está tratando aí de função com duas variáveis, uma variável dependente e uma independente. Tá? T é a nossa variável independente e y é a variável dependente, y depende de t. E lembra, quando a gente fala y de t assim, isso aqui significa y, só está dizendo que ele varia em função de t, mas isso significa y e y é a população. E t é o tempo, tá legal? P, a população presente no instante inicial, esqueci de escrever isso. C e K são constantes que variam de acordo com a espécie da população. Olha só, inclusive já é interessante a gente entender que esse P é a população inicial, porque no inicial é onde o tempo é zero. E se o tempo é zero, isso fica C elevado a zero, que é 1, certo? Então no instante zero vai ser P vezes 1, que é somente o P. Esse número multiplicando a exponencial, esse número aqui na frente, é sempre o valor inicial, tá? No tempo zero, é o que eu quero dizer. Para o procedimento de validação da lei, considerou-se C igual a 2. Então esse Czinho a gente já sabe que é 2. Se no início do experimento a população era composta por 30 indivíduos. Aqui, olha, o inicial aqui é o P. Então P é igual a 30. Após uma hora, identificou-se a presença de 240 indivíduos. Então a gente pode já inferir o seguinte. Y de 1 é igual a 240. Essa questão ela tem um problema de não falar qual é a unidade da nossa variável tempo, tá? Mas aqui a gente vai considerar em horas. Então, em uma hora, com o tempo 1, a população é 240. A população em uma hora é 240 indivíduos. A partir do instante inicial, para esse cenário, pode-se estimar que a população alcance o total de 61.440. Então a gente quer saber em que instante, a gente quer saber qual que é o valor de t para ter a população igual a 61.440. Bom, quando a gente olha essa função, a gente já sabe quem é o p, a gente já sabe quem é o c. Então, olha só, P, que é a população inicial, é 30, C foi dado como 2, elevado a K vezes T. Falta a gente saber quem que é o K para conseguir mexer com a função. E isso a gente vai conseguir trabalhando com essa informação aqui que o enunciado nos deu. Olha só, o que seria y de 1? Y de 1 é você pegar a função y e substituir o t por 1. Então vai ser 30 vezes 2 elevado a k vezes 1. E de acordo com o enunciado, y de 1 é igual a 240. São 240 indivíduos em t igual a 1. Então, 240 igual a 30 vezes... E k vezes 1 é k, né? É uma equação exponencial. Note, tu não vai conseguir reduzir isso daqui à base 2, mas tu pode passar dividindo 240. Então, 240 dividido por 30 é 8, igual a 2 elevado a k. Então aqui 2 na terceira é igual a 2 elevado a k, logo k igual a 3. Então a gente já sabe qual que é a função. A gente sabia que yt era p vezes c elevado a k vezes t. Então y, p, o enunciado falou que era 30, C, o enunciado falou que era 2, elevado a K, a gente acabou de calcular que é 3. Essa é a função y, tá? Uma vez que a gente tenha descoberto as três constantes. E a questão pergunta em quanto tempo que a população vai ser 61.440. Então, se a questão está falando que a população é 61.440, a gente tem que substituir o y por 61.440, já que o y é a população, né? Então, esse valor aqui tem que ser o 61.440 igual a 30 vezes 2 elevado a 3t.
Nessa equação a gente vai calcular o tempo e é justamente o que o enunciado pede. De novo, a gente vai pegar esse 30 e passar dividindo. Então, 61.440 dividido por 30 igual a 2 elevado a 3t. Naturalmente você já faz essa simplificação aqui, né? Aí você divide o 6.144 por 3, isso é 2.048. Então, 2.048 igual a 2 elevado a 3t. Aqui você tem que fazer a decomposição do 2048 em fatores primos. Eu não vou fazer no vídeo, tá? Mas você sabe fazer a decomposição em fatores primos. Isso é 2 elevado a 11 igual a 2 elevado a 3t. Comparando agora os expoentes, você sabe que 3t tem que ser igual a 11, logo t é 11 terços de hora. Olha só, 11 terços, se você fizer essa divisão, isso vai dar uma dízima periódica. O 11 eu vou escrever ele como 9 mais 2 sobre 3. Por quê? Porque eu sei que o 9 é o mais próximo do 11, que é múltiplo do 3, né? E aí dá para separar isso, olha, como 9 sobre 3 mais 2 sobre 3. Por que isso? 9 dividido por 3 é 3, mais 2, fiquei sem espaço aqui, mais 2 terços. Acho que escapou do vídeo lá. Vou fazer aqui, ó. O 11 não é múltiplo do 3, então eu peguei o múltiplo mais próximo, que é o 9, ele é 9 mais 2 terços, que eu separei em 9 sobre 3 mais 2 sobre 3. Qual que é a vantagem disso? 9 sobre 3 a gente tem 3 horas mais 2 terços de hora. Tá? 2 terços de hora, pensa. 1 terço de hora é uma hora dividida em 3 partes. Então 1 terço de uma hora são 20 minutos. 20, 20, 20 dá uma hora. 2 terços são duas partes, né? 2 terços são 40 minutos. Então 3 horas mais 40 minutos. É claro que é estranho a gente escrever assim, mas eu estou pensando com base naquela soma que eu abri. Então, o nosso gabarito, 3 horas e 40 minutos, é letra C.